ora direis ouvir estrelas. Por certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai. Porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Olavo Bilac, em A Via Láctea, nos coloca uma perspectiva poética muito oportuna para a nossa temática do dia, em que abriremos a página do livro Episódios Diários da nossa benfeitora Joana de Ângeles, a partir da mediunidade de Divaldo Franco. E hoje justamente pensaremos sobre o pensamento. E a poesia de Olavo Bilac nos fala sobre essa aspiração que nós temos, essa aspiração de crescer, essa possibilidade poética de olhar para as estrelas e conversar com elas quando o nosso coração está imbuído do amor e esse amor acaba ampliando a nossa percepção. Direis agora, pergunta o poeta, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo, e eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter o ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. O amor é essa dilatação de percepção que faz com que o nosso eu consiga entender as sutilezas que existem no universo. Mas isso ele faz porque esse pensamento, aspirando a algo a mais, embasado em uma vivência mais amorosa, modifica também o nosso corpo, modifica o nosso cérebro, modifica a nossa indumentária carnal como um todo. E é sobre isso que a mensagem 35 desse livro Episódios Diários nos fala. Pensamentos. Vamos à leitura para depois então pensarmos em algumas reflexões inspirados na Via Láctea, inspirado pelas estrelas de Olavo Bilac. Podemos pensar como traduzir essa mensagem do alto, luminificando ou deixando o nosso corpo mais luminoso a partir dos nossos pensamentos. A ação do pensamento sobre a saúde, diz a benfeitora, é incontestável. Vejamos alguns exemplos, coloca ela. A ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. O pessimismo perturba o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. O medo, a revolta, são agentes de úlceras gástricas e duodenais de curso largo. Da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica, produzindo salutares efeitos na vida. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que lhes são afins. Portanto, conclui a nossa benfeitora, acostuma-te a pensar de forma edificante. Assume uma postura vitoriosa. Atrai pensamentos salutares. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Irradia ideias do bem, do progresso, da paz, e captarás por sintonia equivalentes estímulos para o teu bem. Quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória. Conclui Joana de Ângeles. A cada momento,
Adicionas experiências novas às tuas conquistas. A todo instante, pensa corretamente e somarás força psíquica para o êxito da tua reencarnação. Os pensamentos, sem sombra de dúvida, são pontos culminantes e pontos fundamentais dentro da perspectiva da doutrina espírita. Porque, de fato, tudo começa pelo nosso pensamento. Como tudo também se desdobra no nosso pensamento e volta para o nosso pensamento. Imaginando, segundo a visão espírita, que o psiquismo divino permeia o universo, nós somos um psiquismo individualizado que está dentro desse psiquismo maior, que é Deus. Então, tudo começa, tudo se desdobra e tudo volta através desse psiquismo, ou seja, desse pensamento. Porque o pensamento é um atributo do nosso ser espiritual, do ser que nós somos. O nosso corpo, segundo a visão espírita, não é o produtor do pensamento. O nosso corpo, notadamente o nosso cérebro, é apenas o tradutor desse pensamento que vem a partir da nossa atribuição maior, que é ser espírito. E dentro desse ser espírito, nós temos como uma das principais atribuições nos conectar com o intelecto. Percebamos a definição em relação a Deus que a doutrina espírita nos coloca em a codificação. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, uma característica fundamental da divindade é essa inteligência. Então, como nós somos filhos de Deus, somos um psiquismo entremeado ao psiquismo divino. Então, somos uma inteligência limitada dentro dessa inteligência ilimitada, dessa inteligência suprema. Por isso que a benfeitura nos lembra aqui como uma das características do pensamento, o querer. Uma das características desse nosso pensar, o desejar. O homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. Então perceba que nessa frase ela traz uma semelhança entre essas duas atitudes, querer e pensar. Querer tem a ver com vontade. Pensar tem a ver também com vontade. A força do pensamento, a força de vontade. Então, uma das características fundamentais desse psiquismo divino é querer. Percebamos que João, o evangelista, o discípulo amado, aquele que escreve um dos evangelhos, na minha percepção, mais bonito, né? O evangelho mais bonito na minha percepção, porque é o evangelho místico, ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, dizendo que, e habitou entre nós, mas os homens não o perceberam. Falando de Jesus, que é a tradução mais fiel que nós temos como essa percepção do divino. Não é Deus, né? Até hoje, diz João, ninguém viu a Deus, ou seja, ele querendo dizer que Jesus e Deus são seres distintos, né? Na visão espírita, nós não temos a visão que outras religiões têm de Jesus sendo o próprio Deus. Mas na visão espírita, nós temos Jesus como sendo esse verbo de Deus na Terra. O verbo, portanto, é uma ação. É interessante, no princípio era o verbo, porque o verbo não fica assim parado, né? Nós conjugamos o verbo. Então ele poderia dizer, no princípio era a beleza, mas a beleza pode dar uma ideia de estar estática, parada, né? No princípio era o belo, mas a beleza pode estar parada. Ele vai colocar, no princípio era o verbo, porque o verbo a gente conjuga. Então o verbo dá uma ideia de movimento. O verbo, portanto, dá uma ideia de ação, dá uma ideia de querer. Então, pensamento, verbo, ação, movimento, potência da vontade. Essa é a característica fundamental do nosso pensamento. Colocar nele a vontade, traduzir através dele a nossa vontade. E aí essa vontade ela pode estar conectada em duas grandes direções. Uma direção mais luminosa, essa direção que o Olavo Bilac nos fala das estrelas,
ora direis ouvir estrelas, essa direção luminosa, esse deotropismo, esse tropismo divino, assim como as plantas têm um fototropismo, um direcionamento para a luz, nós temos um direcionamento para Deus que é a luz, Deus que é o verbo do universo. Mas podemos direcionar o nosso pensamento para uma outra perspectiva mais sombria. E de acordo com o direcionamento desse pensamento, desse querer, dessa vontade, nós vamos ter consequências. E aí, Joana de Ângeles, didaticamente eu vou colocar aqui, divide em 3 grandes consequências. Logo na primeira parte da mensagem, ela vai falar mais da consequência física. Então ela vai enumerar a ansiedade, o medo, a revolta. Ansiedade, medo, revolta. Revolta como sendo uma característica de um ódio que persiste, né? De uma raiva que persiste. Então, ódio, veja só, medo e ansiedade, 2 esferas emocionais. Então ela está querendo traduzir o seguinte, né? Lógico, na minha interpretação. Do ponto de vista do pensamento direcionado para algo mais sombrio, esse pensamento está vinculado à emoção. Quando nós pensamos, quando nós queremos algo, esse querer mobiliza no nosso corpo emoções. E essas emoções podem ser emoções mais do polo desprazeroso, do polo que a gente chama de emoções negativas, que tem uma função, é verdade. Quando eu estou com medo, eu me protejo. Quando eu estou com certa ansiedade, eu me preparo. Mas quando isso fica persistente, quando isso fica constante, vai gerar uma consequência. De qualquer forma, pensamento vincula-se à emoção. Ela traduz aqui as 2 emoções, medo e ansiedade. Mas esse medo e essa ansiedade se traduz também em comportamento, né? E aí a revolta seria mais um comportamento de não aceitação. E o pessimismo, uma forma de pensar. Então, pensamento, emoção, comportamento. As 3 coisas estão muito vinculadas. E aí ela coloca ansiedade, medo, pessimismo, a forma de pensar, e revolta, rebeldia, a forma de se comportar. Esses 3 conjuntos, né, que são desdobramentos do psiquismo, são desdobramentos do pensamento, são 3 manifestações ou 3 consequências do pensamento, eles vão gerar, se for de forma constante, de forma persistente, de forma frequente, pode até não ser constante, pode até não ser persistente, mas se é frequente, vai e volta com muita facilidade, vai acabar gerando isso que ela colocou, né? Ela resume a secreção de adrenalina, perturba o aparelho digestivo, úlceras gástricas, sobrecarrega o sistema nervoso, o descontrola, distúrbios gerais. Ela está tentando traduzir em 3 frases, em 3 parágrafos, algo bastante profundo, porque de fato é isso. Primeiro, a ênfase que ela dá ao sistema digestivo, falando da úlcera, né? Descontrola o aparelho digestivo e produz distúrbios gerais. Na atualidade, nós temos uma ciência, nós sabemos que o nosso sistema digestivo e toda a sua flora intestinal está muito vinculado ao nosso ânimo, ao nosso estado emocional também. Fala-se inclusive do segundo cérebro. Nós temos o cérebro, né, aqui em cima na cabeça, e o segundo cérebro que seria a área intestinal. Do ponto de vista físico isso, né? Curioso, porque numa perspectiva mais espiritualista, nós temos a ideia do chakra. O chakra coronário, o chakra frontal, o chakra que está vinculado mais à parte digestiva. Mas o interessante é que eu não estou falando aqui do ponto de vista espiritualista, estou falando do ponto de vista materialista. A ciência chega nessa ideia de um segundo cérebro, a ideia de como o sistema digestivo ele repercute no nosso emocional e o nosso emocional repercute no nosso sistema digestivo, de fato gerando repercussões. Úlceras aqui simbolizando adoecimentos. E isso hoje parece algo simples de gente falar,
Mas no século, por exemplo, que a doutrina espírita foi codificada, no século XIX, começava-se a surgir a ideia da psicossomática, que traduzia como isso era a realidade. Porém, não se sabia o mecanismo de como isso acontecia, como o psiquismo afetava o soma, o corpo. Hoje a gente já está descobrindo esse eixo intestino-cérebro. Agora, o livro que a gente está lendo, ele é psicografado, né, em 1985, curiosamente no ano que eu reencarnei. Né? Então tem 39 anos, mais ou menos. Vai fazer, como foi 7 de outubro de 85, agora 7 de outubro de 2025, faz 40 anos. Então, em 85, não se tinha muitos dados ainda sobre essa questão física. Não estou falando de chakra, não estou falando de uma visão espiritualista, e nem estou falando de uma visão psicanalítica, psicossomática. Eu estou falando de uma questão neurocientífica, neurobiológica, portanto mais física, e ela traduz bem, né? Fala assim, o sistema nervoso é encharcado de secreção de noradrenalina, isso perturba, de fato. Ela está traduzindo algo que hoje parece corriqueiro por causa de vários livros, vários artigos científicos, colocando como a minha área profissional da psiquiatria é afetada, né, pelo sistema digestivo, como é importante ter uma alimentação saudável, como é importante cuidar da alimentação para também ter um emocional, digamos, robusto, saudável, como também o emocional saudável repercute no nosso aparelho digestivo. Então, a gente fecha, na atualidade, esses 3 conhecimentos, né? Esse físico que Joana de Ângeles coloca, né, é modificado pela força frequente desse pensamento voltado mais para perturbação, no sentido de perturbar o corpo, a partir da tríade: pessimismo, emoções tipo medo, ansiedade frequente e comportamentos tipo rebeldia, porque não sai. A rebeldia faz com que esse ciclo não se quebre. Quanto mais eu fico com raiva por estar com raiva, mais eu fico com raiva, entende? Eu fico ansioso, aí começa a ficar com raiva por estar ansioso, começa a me xingar, a colocar que eu sou um perturbado mesmo, que eu não melhoro, que eu não evoluo, que eu não aprendo. Isso é pior, porque fica um ciclo vicioso. E aí fica uma rebeldia disfarçada, uma rebeldia disfarçada, porque o importante é sair desse ciclo vicioso. E aí uma postura de não rebeldia, ou seja, de aceitação, realmente é ruim sentir ansiedade, né? É ruim sentir essa raiva. Eu queria não sentir, mas ao invés de você se revoltar com raiva contra você, contra a vida, a gente pode orar e pedir assim: meu Deus, como eu gostaria de vencer isso. Faça essa experiência, ao invés de orar para que as coisas não aconteçam, ore também pedindo ajuda para que Deus e os benfeitores amigos te ajudem a perdoar. É tão difícil a gente conseguir perdoar e se livrar, digamos assim, da mágoa. É tão difícil a gente ter serenidade e, digamos assim, amenizar as nossas angústias, entre aspas, se livrar da ansiedade, se livrar dessas angústias que nos dominam. Meu Deus, me ajude, que meus bons amigos espirituais possam me ajudar a aceitar. Cria em mim, ó Deus, um coração ameno. Cria em mim, ó Deus, um coração que não se revolta tanto. Ou seja, pedir ajuda, sabe? Ao invés de só pedir para que as coisas não aconteçam, pedir ajuda para que eu possa ter uma postura mais estável, digamos assim, mais evoluída, digamos assim, mais amena e não revoltada diante das situações. Porque quando eu faço isso, eu vou conseguindo quebrar o ciclo vicioso que altera o campo energético do meu chakra, que altera o campo psicológico, emocional, digamos assim, filosófico desse ponto da psicossomática, porque altera o físico, faz com que esse sistema, eu posso dar um nome para vocês, é o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal,
que faz com que a noradrenalina seja mais liberada. Então tem total razão a benfeitora. Ela só não vai aprofundar porque o objetivo do livro, e também nosso objetivo aqui, também não é fazer uma aula de anatomia. Às vezes eu vou falando algumas coisas mais específicas pelas perguntas, para fazer as interfaces. Então algum termo técnico que você não entenda, mas a gente tenta explicar de outra maneira, porque o objetivo é entender o porquê, né, para poder o quê? Mudar de postura. Então esse é o primeiro nível, é o nível físico que Joana de Ângeles coloca. Mas o contrário ela também diz, olha, da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo e a coragem. Perceba também a tríade que ela coloca, não é por acaso que ela coloca, porque ela podia ficar falando assim, a paz, o amor, a gratidão, ela fica repetindo vários tipos de emoções. Mas ela coloca tranquilidade como sendo um tipo de emoção chamada serenidade, então é uma esfera emocional, e coloca otimismo em contrapartida do pessimismo, então é uma esfera de pensamento, a forma de pensar otimista, e coloca o terceiro que é uma postura, um comportamento. Se antes era a rebeldia, agora a coragem. Coragem de mudar, coragem de enfrentar, coragem de ser humilde e entender que você não é perfeito, que portanto você sente ansiedade, sente raiva, portanto sente vergonha, sente mágoa, sente culpa, sente essas coisas que a gente não queria sentir, mas faz parte da nossa humanidade. Agora também faz parte da nossa humanidade e é nosso direito também ter coragem para mudar. Por isso coragem, coragem de mudar. Coragem de sair desse ciclo vicioso e mudar a forma do nosso pensamento. Isso, diz ela, também são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional das emoções, fisicamente falando, e orgânica, produzindo efeitos salutares. 85 o livro é escrito. Hoje nós temos vários dados sobre o efeito da gratidão, o efeito da esperança, o efeito das emoções positivas e disso tudo que ela está dizendo na saúde. Para os senhores terem uma ideia, pessoas que têm propósito de vida, por exemplo, uma dessas características ligadas a uma esfera mais saudável, mais positiva para facilitar a linguagem, faz com que a gente envelheça de forma mais saudável. Primeiro, viva mais tempo, morra menos de doenças cardiovasculares, viva por mais tempo e viva de forma saudável. E uma das formas de verificar isso é ver a vitalidade do idoso. E a vitalidade do idoso, do ponto de vista de estudo científico, para vocês saberem, uma das formas é ver a preensão palmar, ver a força de preensão. Porque quando o idoso tem vitalidade, ele também consegue ter mais força, entende? Força física, porque o músculo fica mais íntegro, né? Fica mais saudável a longo prazo. Então veja que coisa curiosa, a gente sabe que exercício físico que é tão apregoado, ainda bem, porque de fato faz parte, é saudável, é importante para o envelhecimento saudável, para a nossa cabeça, para a nossa mente, é fundamental. Porém, além disso, os estudos mostram que estar bem, com propósito, ter propósito de vida, faz com que a gente também tenha vitalidade física. Então, os dois lados são verdadeiros. Hoje a gente sabe disso. Embora, curiosamente, os efeitos físicos das emoções positivas e desses construtos do pensamento, digamos assim, conectado ao positivo, só venha sendo estudado nos últimos tempos. Aí é mais recente ainda. Eu sei porque eu estudo essa área academicamente. E o primeiro artigo científico de uma revisão sistemática para ver os correlatos cerebrais das emoções positivas, ou seja, como é que nosso cérebro fica quando nós estamos no sentido bem, eu que publiquei, né? Foi a publicação, a primeira, sobre a revisão disso. E o primeiro artigo que saiu, que eu coloquei na revisão, porque era o primeiro que eu achei, foi de 1996, estudando o cérebro das pessoas quando elas estavam felizes, e não só quando estavam ansiosas.
O livro é de 85, o artigo primeiro de 96. E esse artigo científico que eu publiquei, 2016. Né? Então, algo novo para ver, de fato, que pensar bem faz bem, né? E fazer o bem, portanto, como consequência desse pensar bem, faz bem também para o físico, vitaliza o nosso físico e os efeitos saudáveis que ela coloca. Mas aí ela aprofunda e vai para uma outra esfera, que é a esfera não física, é a esfera, digamos assim, metafísica, uma esfera parafísica ou parapsicológica, que tem a ver já com esses chakras também, que a gente na doutrina espírita fala de outras denominações, mas de certa forma as doutrinas, né, que colocam o termo chakra têm a sua razão de ser, e a gente vê interfaces da própria benfeitora Joana de Ângeles na sua obra psicológica, trazendo esse termo chakra, né, que não é um termo dentro do vocabulário espírita, mas que faz uma interface muito correta sobre o que nós aprendemos com os livros de Allan Kardec, de Chico Xavier, através de Emmanuel, André Luiz, e também da nossa benfeitora, de Filomeno de Miranda. E ela vai dizer então, quando nós emitimos pensamentos, nós atraímos e sintonizamos outros pensamentos semelhantes. O que ela está querendo dizer, resumidamente aí? Quando eu penso, esse pensamento tem uma criação energética, uma criação que na época de Kardec se chamaria fluídica, um fluido. Deus é o pensamento maior, o pensamento supremo. Nós estamos mergulhados no pensamento supremo. O pensamento supremo, ele se desdobra no que a doutrina espírita chama de fluido cósmico, fluido universal, energia cósmica, energia universal. Aristóteles tentou descrever isso chamado éter, né? O éter que está no universo, ou seja, uma energia, um fluido. Então, esse pensamento divino, ele plasma o universo a partir do fluido cósmico. E o nosso pensamento individual, ele também é plasmado a partir do que a gente chama de fluido vital. Esse fluido vital, que é uma diferenciação do fluido cósmico, ele plasma o nosso pensamento de fato. O nosso pensamento tem uma corporeidade. Essa corporeidade, ela vai sintonizar com outros pensamentos. Por que eu estou colocando o termo parafísico ou parapsicológico, para chamar de metafísico? Porque isso é tão real que Ernesto Bozano descreveu muito bem. Antes dele descreveram também, né, os fundadores da parapsicologia, da metapsíquica, os primeiros estudiosos, Charles Richer, Alexander Exakov, William Crookes. Nós temos o próprio Leon Denis, né? Além de Kardec também, que descreve, mas só colocando os outros pesquisadores. O Ernesto Bozano, especificamente, tem um livro só sobre psicometria, em que ele, de certa forma, faz uma análise didática, né? E ele vai dizer assim, psicometria é um tipo de clarividência, né? Porque você consegue ter uma evidência daquele ambiente, a partir do fluido. Então, basicamente é o médium, né, que na verdade não seria nem o médium, seria o paranormal, né, nessa perspectiva. Ele toca no livro e consegue sentir as energias que emanam do livro, por causa, inclusive, do teor, né, de conteúdo psíquico que o autor coloca, ou das pessoas que leram, o ambiente. Então, isso é isso que Joana está dizendo, olha. Quando eu emito um pensamento, eu atraio, eu sintonizo com outros semelhantes nas mesmas faixas de ondas, ondas mentais. Ondas não é só uma linguagem assim, poética, bonita, é uma linguagem física. Onda eletromagnética. O nosso pensamento, ele gera uma onda, assim como o som gera uma onda acústica, o nosso pensamento também, né? Onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. Então nós temos uma psicosfera nossa, individual, uma aura. Allan Kardec, para ser mais o termo que ele usou, fotografamos o nosso pensamento no nosso perispírito, e isso se vincula a outros pensamentos. Por isso o fluido cósmico, né, ele acaba sendo a argamassa que nos conecta. Então,
quando nós pensamos, nós sintonizamos e temos efeitos parafísicos, parapsicológicos, metafísicos, ou seja, efeitos energéticos, captando da psicosfera do mundo, né? Ou seja, cada orbe tem a força psíquica da humanidade, o estado psíquico de toda a humanidade. Então, na tua cidade, mas minha cidade é uma perturbação só. Mas não tem esse local na Terra que seja uma perturbação só, que também não tenha pelo menos algum fluido melhorzinho. E também não tem assim, aquele local na Terra que seja totalmente isento. Somos uma mistura de ondas. Existem aqueles que são mais saneados, espiritualmente falando, energeticamente falando, e aqueles que são muito menos saneados. E, de fato, se você está no local mais saneado, psiquicamente falando, é muito mais fácil, né, você sintonizar com um pensamento saudável, porque está no ambiente. E aquele que é um ambiente que não é saneado, né, você ficar o tempo todo ali, você está se expondo além da conta. Mas o que é importante entender é que não vai ser o local que vai nos evoluir por osmose. Né? Eu vou ficar evoluído só porque eu estou nesse local. Eu posso estar num local super impregnado, numa psicosfera de paz, mas eu sou perturbado frequentemente por mim mesmo. E aí eu não sintonizo com aquelas energias, eu sintonizo com outras que estão na humanidade. Então a ideia de Joana é, faz esse pensamento positivo, esse pensamento saudável, luminoso, luminífero, para se conectar a outras energias que estão no ambiente, a outros pensamentos que estão no ambiente, que foram desencadeados por outros encarnados ou pelos desencarnados. Então vem a terceira consequência do pensamento. Então, físico, parafísico e mediúnico. Como consequência disso tudo, ela coloca, adicionados a estes, temos as mentes dos desencarnados, que se intercomunicam com os homens, vibrando no clima que lhes são afim. Então, a partir desse pensamento também, nós nos afinizamos ou não com os espíritos que estão querendo nos ajudar ou querendo nos perturbar. Então, são três esferas que ela nos coloca muito bem como nosso pensamento, que é vontade, como característica principal, e como consequências é um pensar, é um sentir e é um agir. Ele pode mudar o nosso físico para melhor, para pior, mudar o nosso parafísico para melhor ou para pior, e pode mudar o nosso mediúnico, ou seja, a nossa vinculação mediúnica para melhor ou para pior. Por isso que ela então encerra com essas dicas, de nós tentarmos, digamos assim, fazer um saneamento nos nossos pensamentos, sempre olhando, observando, entendendo, não imaginando que todo pensamento perturbado é só do espírito que está nos perturbando, porque às vezes o que é nosso, qual foi a sintonia que eu dei, qual foi a abertura que eu dei, porque afinal de contas ela está colocando os nossos pensamentos, né? O nosso pensamento como sendo abertura para toda essa mudança saudável nessas três esferas, ou o nosso pensamento para perturbação e adoecimento nessas três esferas. Então não é questão de mudar o pensamento do obsessor, mudar o pensamento da Terra para poder mudar o teu, é mudar o teu, mudar o nosso, para poder aí sim, desde já mudar a nossa realidade física, parafísica e mediúnica e espiritual. Por isso que não é recomendado começar uma batalha já achando que vai perder. Porque quem pensa em derrota já perdeu uma parte da luta por empreender. Quem cultiva um insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória, porque já fica fechado. Eu lembro de uma aula de música que eu dava numa atividade social lá no NEIO, Núcleo Espírita Investigadores da Luz, em Recife. Então eu fazia lá um trabalho social, nasci nesse centro, né? Fiquei vinculado muitos anos, tenho muita gratidão pela instituição, e ensinei música num projeto social, antes mesmo da Orquestra Criança Cidadã ser fundada.
E aí eu me lembro muito dessa aula porque eu fui falar sobre compasso. Então fui ensinar música e fui falar sobre compasso simples e compasso composto. E para explicar isso, existe uma matemática. Aí falei, olha, o compasso tem uma questão de matemática, fração, proporção, etc. E uma das alunas assim, odeia matemática, não gosta de matemática. Então ela falou, eu sou péssima em matemática, já sei que não vou aprender nada. Mas eu nem comecei a aula, eu só falei o tema da aula, falei que era compasso e falei que ia ser sobre, né, entender um pouco a proporção matemática na música, etc. Ela já se bloqueou. E aí eu já tinha intimidade com a aluna, né, e falei assim para ela, inclusive era uma familiar minha, né, aí falei para ela, mas fulana, se você já está começando a aula achando que não vai aprender, realmente você não vai aprender não. Não tem um professor que faça você aprender. É isso que Joana de Anjos está dizendo. Quem começa uma luta, né, já pensando na derrota, já perdeu uma grande parte da luta. Porque não abriu-se a uma vitória. O pensamento fica fechado. Fica fechado. Fica fechado as ideias, fica fechado as energias, fica fechado a mudança. Por isso, a ideia de, a cada momento de Joana de Ângeles, adicionarmos novos pensamentos, para podermos então poeticamente, como Olavo Bilac nos falou, podermos cantar com as estrelas, olhar para as estrelas, conectar a nossa intimidade com as estrelas e iluminar mais a nossa psicosfera, o nosso físico, o nosso parafísico e a vinculação mediúnica, sutilizando o nosso ser, deixando-o mais sutil e, portanto, em maior contato com os benfeitores. Ora direis, ouvir estrelas, por certo, perdeste o senso. Eu vos direi que, no entanto, para ouvi-las, muitas vezes eu desperto e abro a janela pálido de espanto. Conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso, ainda em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, três loucado amigos, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem, quando estão contigo? E nós diremos, porque amando e pensando no amor, nós diremos, amai. Porque só quem ama pode ter o ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Muita paz, hoje, agora e sempre.